Muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Thiago Bizzi falando, estamos iniciando o bate-papo de abertura dessa terça-feira, dia 7 de julho de 2015. Sejam todos muito bem-vindos. Permitam-me avisar em texto que estamos online. O objetivo aqui do bate-papo é bater um papo sobre o mercado, responder dúvidas de vocês, discutir possíveis trades de acordo com as metodologias que a gente ensina e aplica aqui na Leandro Stormer. Então, querendo participar, querendo guiar nossa atenção para algum papel específico, vocês enviam uma mensagem e a gente dá uma olhadinha nesse papel que mais interessa a vocês. Antes de passar para essas perguntas, vamos dar uma olhadinha em como está se comportando o mercado. Está abrindo agora. Nós temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. Ontem o índice conseguiu fechar abaixo do suporte de junho de forma mais clara, mas ainda não fez um candle muito direcional. Ele deixou uma sombra inferior um pouquinho chata, né, para um candle de rompimento. Mas rompeu. A gente tem aí uma sinalização positiva para venda. Não é a melhor, mas é bastante razoável. Nesse tipo de caso, se vocês já conhecem um pouco a forma como eu gosto de trabalhar, eu gosto muito de tentar achar alguma brecha no gráfico intradiário para operar a favor desse direcionamento do gráfico diário. Tá? E montando essa posição e ela fluindo bem, eu tento deixar um pedaço aí para a posição de swing trade. Se a gente for olhar o mini índice, o Q15, que é o que a gente está operando no momento, vamos olhar aqui o gráfico intradiário, o que a gente percebe? A gente percebe uma abertura em gap de baixa com a formação de um primeiro movimento, onde o final desse primeiro movimento coincide com o suporte desenvolvido ontem. Isso é ótimo. Tá? Para mim, aqui a gente tem um cenário bacana para uma operação na ponta vendedora, mas é necessário que o mercado consiga produzir o rompimento desse primeiro movimento com bom volume para a gente ter, então, uma sinalização, entre aspas, segura para operar na ponta vendedora. Ok? De qualquer forma, a expectativa para o mercado é de queda. O mercado americano, ontem beliscou o suporte, aqui a gente está olhando o gráfico do Dow Jones, e deixou um candle de conotação altista, que pode levar a uma movimentação altista se a gente tiver a superação na máxima desse candle, mas não é só a superação na máxima, é importante que o mercado consiga superar a máxima de ontem, né, e consiga fluir nessa direção. Se ele der uma superadinha e voltar para dentro e continuar trabalhando para o suporte, isso vai nos dar um entendimento de que o mercado não tá tão disposto em repicar. O S&P 500 futuro já opera. Reparem que ele até superou a máxima de ontem, mas isso não é significativo aqui. O mercado americano está testando uma zona de resistência importante. Inclusive temos esse gap. A forma como está se comportando por enquanto sugere um pregão de viés mais baixista. A gente tem uma queda. E ainda assim, o cenário nesse gráfico aqui fica indefinido enquanto não houver um rompimento, um candle fechado desse patamar de suporte ou dessa zona de resistência. Sendo que o rompimento para cima ainda estaria dificultado pela média móvel de 20 períodos descendente. No intraday, a gente repara o seguinte, ó. Tinha um pequeno suporte aqui que está sendo rompido agora, isso abre espaço para o movimento de queda. Isso é importante que o mercado consiga romper essa média móvel de 200. E o dólar? A expectativa para o dólar é altista. Ele vem desenvolvendo um movimento de alta desde esse candle aqui, o rompimento desse pivôzinho. Ele ficou bem difícil de operar, deu uns sinais meio falsos. Meio falsos não, os sinais falsos na primeira quinzena de junho, mas a partir de agora ele está um pouquinho mais dócil. Está hoje um movimento de alta, expectativa que venha buscar o topo aqui de junho. Tá? O viés do pregão de hoje é altista e por enquanto ele está projetando até um bom volume. O contrato atual, o WDO Q15, reparem que no Q15 começa a ver o rompimento desse topo anterior aqui.
ignorando uma barra bem direcional de baixa. Isso é positivo para alta. Tá? Então, se a gente conseguir ver o rompimento hoje, o dólar deve buscar a máxima de junho do contrato Q. No intraday, reparem que a gente tem essa zona de resistência que está sendo rompida. O mercado abriu próximo da resistência e desenvolveu aqui um primeiro movimento. E no candle de agora, a gente está vendo uma tentativa, né, um teste dessa máxima, né, insinuando aí o rompimento de um primeiro movimento. Então, se o dólar conseguir fechar rompendo essa linha que eu desenhei ali, a gente vai ter nisso um sinal de compra por rompimento de primeiro movimento. Enquanto o dólar vai sinalizando um cenário de compra no intraday, o mini índice vai sinalizando, né, um cenário baixista. Está querendo romper o primeiro movimento. Ainda não temos a confirmação, a gente precisa do fechamento desse candle, o que ainda vai levar uns 8 minutos e meio, tá? Considerando o gráfico de 15 minutos. Beleza, então a gente já deu uma geral aí no mercado. Vamos às mensagens. Paulo, o Paulo está no LS Live, está direcionando as perguntas para o Felipe, mas deve direcionar as perguntas para mim, para o Vlad ou para o Stormer. O Felipe está na parte técnica, não de mercado, mas de estrutura de site e tudo mais. Tá? Tu falou o seguinte: fiz uma pergunta em relação ao rompimento do dólar, pois vejo, corrija-me se estiver errado, uma simetria até 3.222. Tudo que falei... lê esse Thiago. Tá bom, entendi. Ok. WDO aqui 15. Vamos ficar no dólar aqui. 3.222 tu menciona. Olha, se a gente for considerar esse contrato, a simetria, na verdade, puxa para 3.255. Tá? É quase um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Tá? Mas o problema é que nesse começo de junho o contrato tinha muito pouca liquidez, então essa região ela não fica tão bem marcada na memória do mercado. Olhando aqui o gráfico perpétuo, sem qualquer tipo de ajuste, tá? A simetria traria os preços inicialmente para 3.232. Se eu ajustar esse gráfico, talvez seja o caso, para a gente bater o que tu menciona de simetria. Olha, nem assim, mesmo ajustando o gráfico, a gente não baixa nesse 3.222 que tu menciona. Tá, então, no atual momento, peraí, o alvo seria, na minha leitura, 3.232. Talvez você tenha feito um erro de digitação aí. Paulo ainda menciona, tem uma dúvida, no gráfico de 60 minutos há uma resistência em 3.190. Posso considerá-la superada no gráfico de 15 minutos, numa base de fechamento? Obrigado e bom dia a todos. Bom, se tu está falando em gráfico de 60 minutos, tem que já ter o gráfico de 60 minutos. Tá? Então, olhando aqui os 3.190, mais ou menos, que tu está mencionando, essa resistência não está rompida. Tu tem que ver o rompimento na periodicidade que está acompanhando. O Bob diz o seguinte: bom dia, Bizzy. Analisando o senhor mercado e o seu cão da sereia, todos esperavam pelo não da Grécia uma bela realização, mas não veio. Isso pode ser sinal de reversão para alta ou ainda aparecerá queda forte via 49 alguns dias depois para nos pegar com stops? Qual a sua análise? Eu não entendi a questão dos 49 alguns dias. É porque o alvo seria 49 mil pontos de cair. Forte via 49 alguns dias depois. Ficou meio estranho como o Schwartz escreveu. Mas enfim, eu acho que não. A gente não tem nenhuma sinalização realmente consistente de que o movimento de queda não vai acontecer.
daí a gente já está projetando um desejo, na minha opinião. O mercado fechou abaixo do suporte, pode não ter dado um sinal muito forte em termos de queda, mas ele está caindo. As bandas estão se abrindo. Tu não deve buscar operar isso aqui na compra. Em termos gráficos, gráfico diário, índice Bovespa, nada disso compra. A gente pode estranhar um pouco que o movimento não foi tão forte, ok, mas isso não é justificativa, isso não é argumento suficiente para entrar comprando. O que poderia ser um bom argumento para entrar comprando, talvez de uma forma bem agressiva? Perceber que o mercado não vai além do que já foi aqui para baixo, e ele volta para dentro dessa congestão, transformando em perdedores todos aqueles que venderam aqui, fazendo um rompimento falso. Um rompimento falso em cenários de muita expectativa, geralmente em cenários de mercado bem achatado, que é o caso aqui, uma consolidação estreita, tá? Geralmente um rompimento falso nesse cenário gera um movimento na direção oposta, que daí no caso, em tese, viria a romper a resistência aqui, gerando sinal de compra. Mas por enquanto está muito distante, muito distante. Tá? Então, por enquanto, é venda. Tá? E o alvo mais provável, se o mercado se comportar bem no movimento de queda, seria buscar os 48 mil pontos, eu acho. Tem algumas coisas. Ó. Esse é o ponto mais forte de suporte em 46.900, quase 47 mil pontos. Esse patamar aqui é o ponto mais forte. Seria o alvo para um ciclo de queda. Mas ao mesmo tempo a gente tem um movimento alternado. Então a gente poderia pegar mais ou menos essa amplitude e projetar para baixo. Que nos dá um alvo mais ou menos nesse suporte intermediário. Então, aqui pode ser um alvo intermediário. O segundo alvo intermediário, ou melhor, seria o segundo, esse aqui poderia ser o terceiro e esse aqui o quarto alvo, é tu pegar a amplitude dessa congestão, projetar para baixo, tá? Em 100% é um alvo de curto prazo. Aí a gente tem uma LTA aqui. Se a gente pegar esse fundo, esse fundo, esse fundo passando aqui, então pode nos dar um alvo. O que eu chutaria de alvo aqui, aqui e aqui. Esses seriam os alvos que eu ficaria atento para o mercado. Mas alvo, na minha concepção, é sempre o menos importante dentro da análise técnica. Porque a gente nunca sabe até onde o mercado vai ir. É sempre um chute. Tá? Então, tu tem que pensar se o sinal de rompimento ou de reversão, enfim, é bom, é forte. Tá? Se tu tem um stop que faz sentido, e daí tu faz a operação e carrega ela até onde der. Essa é a ideia de operar com análise técnica. O Vitor pede para a gente falar sobre a Gerdau. Então, Gerdau e o setor siderúrgico vem sofrendo bastante ao longo dos últimos 2 meses. A Gerdau acelerou o movimento de queda depois que perdeu o fundo aqui de dezembro. Tá? E ontem, não só a Gerdau, mas outros papéis do setor siderúrgico conseguiram oferecer uma boa reação. Entrou bastante compra nesses papéis, mas mais no prazo intradiário, no gráfico intraday, ofereceu um bom ponto de compra para um trade rápido que já se encerrou. O fechamento de ontem apresentou um candle de força compradora, é verdade. A gente pode dizer que a gente tem aqui aquela formação de padrão de candle que se chama um piercing pattern, mas com uma longa sombra superior, o volume não foi tão significativo, não é um sinal tão forte. Talvez os papéis do setor cirúrgico deem uma respirada agora, tá? Mas não me parece um ponto muito significativo para uma operação de compra aí. E com certeza a gente não tem venda ainda. Vamos dar uma olhada, fechou o candle aqui do futuro, e o futuro fechou rompendo a mínima do primeiro movimento. Isso define venda. Uma venda com stop acima da máxima do dia, pelo menos. Tá?
quiser ter um pouquinho mais de certeza nessa operação de venda, opera na perda mínima desse candle aqui. O dólar, por sua vez, não conseguiu romper o primeiro movimento, repara. Ele fechou exatamente em cima do primeiro movimento, não conseguiu definir a venda. Então voltamos aqui para a Gerdau. Ela não convence muito. Tá? Aqui a gente vê o bonito rompimento de linha d'água que a gente teve ontem e a finalização do trade. Hoje, o papel com a abertura que está apresentando não sugere nada de muito interessante. CSNA também mostra um candle de força compradora, mas nada muito significativo. A abertura, por enquanto, estabelece um viazinho um pouco mais baixista. Os Minas é o menos interessante para compra, esses papéis, o que está menos esticado para baixo. Também não sugere nada de muito importante nessa abertura de hoje. O AF Neto. Bis, bom dia. Uma análise da Vale 5, passando de 14,95, tende a parar aonde? Bom, os 14,95 da Vale 5 já foram perdidos, eu acho. A Vale, ela gerou um trade na ponta vendedora no dia 29. A forma como... O candle aqui também não era o ideal para o rompimento, é o tipo de cenário que eu busco a confirmação. Então o trade aconteceu mesmo no dia 30. Tá? Esse rompimento indicava o teste do fundo de abril, por volta dos 14,90. O papel ontem ali chegou, bateu naquele patamar, fez um candle de pequena amplitude com uma certa conotação altista. Mas não é um candle bom para uma reversão. Candles bons para reversão têm grande amplitude na maior parte das vezes e são acompanhados por um bom volume. A gente não tem isso aqui. Esses candles pequenos muitas vezes falham, eu diria que na maior parte das vezes falham na tentativa de reversão e dão continuidade ao movimento de alta. Só que de alta, de direcional, né? No caso aqui seria baixo. Se a Vale não consegue segurar nesse ponto e ela vai abaixo do fundo de abril, até onde ela poderia ir? Olha, é uma pergunta difícil. Tá? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Olhando o gráfico limpo, a gente identificaria no gráfico sem ajuste nenhum um patamar que vem lá de 98. Poderia oferecer suporte por volta de 13,70. Tá? Essa linha azul aqui embaixo. Se a gente ajustar o gráfico, a gente vai identificar o fundo de 2008 por volta dos 13,95. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Olhando agora o gráfico ajustado, né? Uns 13,80. Então não deveria ir muito longe. E de qualquer forma, a Vale já tem um certo... tem um detalhe aqui, ó. Eu estava olhando bem no passado, mas no gráfico ajustado a gente já tem um valor mais fácil de identificar como possível ponto de suporte, que é 14,40. Então no gráfico ajustado da Vale a gente encontra o fundo de abril em 14,40. Esse pode acabar sendo o alvo. Mas eu sempre prefiro, eu sinto mais consistência nos gráficos quando eu olho eles de forma não ajustada. Porque essa é a forma que reflete melhor a memória de mercado. No intraday,
Repara que a gente teve essa consolidação depois de um gap, o papel andou de lado e agora tentando romper essa consolidação. Eu não operaria isso aqui como rompimento ainda, eu buscaria a formação de um primeiro movimento. Se acontecer um primeiro movimento baixista na Vale, ele tende a ser muito bom, tá? Pode dar um excelente day trade. O trader diz, bom dia, Bizi, Brasil Foods abriu forte. É verdade. Você percebe a oportunidade de intraday para aproveitar o movimento? Já passou essa oportunidade. Esse tipo de movimento que tu tem que estar tu tem que estar com o gráfico na tua cara para conseguir reagir em tempo hábil. Tá? Como é que Brasil Foods fechou ontem? Ela fechou dentro de um viés altista, querendo romper a resistência da máxima do dia. No gráfico diário, a gente tem um viés altista também, porque ela está iniciando um repique depois de bater nesse suporte aqui do 63,50. As bandas, daí, no primeiro candle do dia, o papel mostrou uma barra elefante forte, abrindo bem as bandas. Então a oportunidade que a gente teria aqui seria operar a barra elefante, operando a superação dessa máxima com stop abaixo da mínima. Tá? O papel acabou entrando em leilão e saiu quase 1% mais caro, já teria alcançado o alvo. Agora fica meio caro. Até suspeito que o papel esteja em leilão novamente. O papel tem leilão, está saindo leilão a 67,35. 67,30, então ficou bem volátil. Tá? Se porventura esse papel voltar para próximo da linha d'água, aqui próximo a 65 e 65, a gente pode avaliar uma compra. Tá? Então, assim, em tese o papel ofereceu oportunidade para o barra elefante, mas teria que ter sido muito rápido para pegar esse trade. Mônica, tu pedia sobre o Brasil Foods, é o gráfico que nós estamos olhando. A partir de agora, eu não vejo nada a ser feito nesse papel. Se houver uma correção de volta aqui para a linha d'água, houver o teste dela e ver o sinal de reversão, a gente pode avaliar até uma entrada. Ou, se o papel seguir nesse ritmo de alta e atingir a região entre R$ 68,90, R$ 69, pode surgir uma oportunidade de venda para o retorno na média. É sempre um trade mais perigoso do que aquele a favor do movimento. Ludmilla estava pedindo sobre Vale 5, já falamos sobre o papel. Moreninha, poderia olhar o boi, qual seria o fundo? Como esperar um sinal de reversão? Vale para longo prazo uma compra? Olha, as commodities para longo prazo é sempre um problema, porque os contratos vencem, né? Então depende da tua definição do que é longo prazo. No momento, o boi está numa tendência de baixa que está se intensificando. A gente está olhando aqui o vencimento V, que ainda é o principal. O papel rompeu um canal de baixa, e nesse caso tende a duplicar esse canal. Em cima do que seria o alvo do canal duplicado, a gente teve um martelo quase totalmente fora da banda. Esse martelo foi acionado na ponta compradora e houve stop. Tá. No candle que estopou, que foi esse aqui, o mercado fechou novamente com um candle de certa conotação altista. Tá. Então o sujeito aqui poderia tentar uma segunda vez um trade de retorno da média. E por enquanto a coisa não está fluindo bem. Se houver o stop, eu sigo a regra de nunca sofrer mais do que 2 stops dentro do mesmo argumento. É sinal para abandonar a tentativa. Senão um monte de coisa ruim pode acontecer.
Primeiro porque se fosse para reverter, algum sinal teria dado certo, dos dois. O segundo problema é que tu começa a criar um revanchismo e tu não consegue mais analisar direito a situação. Então melhor aqui, se houver um segundo stop, seria não buscar mais operação. Agora, eu considero que esse sinal aqui foi tecnicamente bom. Esse aqui não é muito significativo porque ele veio acompanhado de baixo volume. Não é um candle tão altista quanto esse. Se aqui tivesse um volume mais significativo, daí tudo bem. Daí era uma boa entrada. Eu não teria feito a segunda entrada aqui. A segunda tentativa. Agora, tu me pergunta, onde será o fundo? Não tenho a menor ideia. Tá? Não tenho a menor ideia. Vou dar uma olhadinha no futuro. O futuro está perdendo a mínima do candle que rompeu o primeiro movimento. O volume continua alto. Isso vem reforçar, então, o entendimento de que é um cenário de venda intradiária. Paulo, a venda no índice, no WinQ15 pelo método Leandro, não só pelo método Leandro quanto pelo método Busy também, sim, está confirmado. Felipe diz, bom dia, por favor, na Petrobras, a perda da mínima de ontem aciona um day trade? Bom, a Petrobras gerou uma venda na sexta-feira e o papel vai se encaminhando para RP. Vlad, dá uma olhadinha, eu acho até que a Petrobras bateu na RP. Tá com cara de seguir em queda, perdendo a mínima do candle de definição de ontem. Tá? E não tem nenhum suporte muito significativo aqui no caminho, então tem espaço para cair, bastante espaço. Tá? Um alvo usualmente mínimo é pegar a amplitude dessa congestão e projetar para baixo. Então 11,17, R$11 seria um alvo de curtíssimo prazo ainda a ser alcançado. O simples fato de perder a mínima de ontem não é para mim um sinal muito forte para day trade. Mas também não é um sinal completamente desprezível. Eu faria o quê? A gente consegue identificar claramente o suporte estabelecido ao longo do pregão de ontem, que fica entre 11,32 e 11,28. Havendo um rompimento, ou seja, um fechamento no gráfico de 15 minutos, abaixo de 11,28, com bom volume, é um sinal de venda em Petrobras. Tá? Uma entrada que usualmente seria mais segura é esperar a formação de um primeiro movimento da ponta vendedora, que seria o mercado cair um pouquinho, formar um fundo e depois romper esse fundo. A gente pode pagar um pouco mais caro, nesse caso, mas é uma operação que geralmente oferece uma segurança maior de que o movimento vai de fato acontecer. Acionou assim, 11,26. Então está confirmada a RP em Petrobras, 11,26, em relação à venda efetuada na sexta-feira, tá? Dentro do método Leandro. O Fer Serramos, fazia tempo que eu não vi o Fer Serramos. Ele pede sobre BVMF. Bom, BVMF vem operando no movimento lateral, em contração. A gente poderia até inclinar essas linhas, mas eu sempre sou partidário de trabalhar com as linhas mais horizontais. Mas, se quiser, a gente pode entender aqui em BVMF um triângulo simétrico, que está carecendo, né, de um rompimento, que ainda não aconteceu, obviamente, mas que tenderia a ser para baixo, considerando o movimento prévio, que é de baixo. Num prazo maior, o papel também tem um viés mais baixista.
Então a gente tem que aguardar o rompimento. E esse deve vir com um bom volume. Até dá para entender um triângulo bonitinho aqui. Olhando hoje no intraday, o papel não oferece nada. Ontem ofereceu um bom rompimento de linha d'água. O volume projetado em BVMF também está muito baixo por enquanto. O que não sugere uma movimentação forte para o dia. Sempre que vocês tiverem que escolher algum papel para operar e vocês têm ali algumas opções, olhem com mais atenção os papéis que têm um volume alto projetado no dia. O combustível para movimento é volume. Então, um papel que tem baixo volume, ele não tende a se movimentar tanto. E se ocorre um movimento, se ele tem movimento, esse movimento é mais suscetível à falha, porque não tem muito volume sustentando esse movimento, entende? Paulo diz, Thiago, lembra que em um de seus cursos você disse que o gap geralmente é fechado nos 4 primeiros candles de 15 minutos. Você tem uma probabilidade em relação a esse fato? Não tem um estudo estatístico, mas de fato é assim. A maior parte dos gaps que o mercado abre na abertura, tá? A questão é, se eles não são fechados dentro dos 4 primeiros candles, a gente tem um cenário diferente, que diferente não quer dizer raro, de forma alguma, mas é um cenário que favorece a intensificação do movimento na direção do gap. Então, se o gap é de alto, o mercado intensificar a movimentação altista. Daí disso sai o primeiro movimento. Ok? Disso sai o primeiro movimento. Ou disso sai a ilha. Agora, sair vendendo antes dos 4 candles, ou comprando dentro de um movimento que gerou um gap, fica muito mais exposto ao mercado ir na direção contrária e fechar esse gap. Tá? Mas não quer dizer que sempre os gaps vão ser fechados. O que eu estou dizendo é que na maior parte das vezes, quando os gaps são fechados, esse processo de fechamento se inicia em até 4 candles. Se inicia. Tá? Então não é assim, abrir o gap, eu vou operar contra esse gap porque eu acho que ele vai ser fechado na maior parte das vezes. Não é nada disso. É só uma questão para identificar que tipo de setup eu vou utilizar nesse mercado e qual que é o movimento mais provável a partir de dado momento. Ramos está dizendo, pelo semanal não vejo compras, tá feio, horroroso, né, amigo? Olha, isso é uma questão de... eu acho ótimo, sinceramente, um rompimento aqui desse pivô de baixa no semanal. E eu torço para que o mercado desenvolva um movimento como esse ou como esse, até essa zona de suporte aqui embaixo, porque isso vai abrir espaço para muito trade. E uma vez que o mercado estiver nessa região aqui embaixo, ele vai abrir muito espaço para operações longas na ponta compradora. Eu acho muito difícil a gente ver o índice nesse ano, ou mesmo no ano que vem, abaixo do fundo de 2013. Acho que esse é um suporte muito importante que vai segurar o mercado por um bom tempo. Então compras aqui, para mim, fazem muito sentido. Não sei se o mercado vai conseguir romper o topo de 2014, mas que ele deve andar mais ou menos nessa região, ele deve. Então, melhor coisa do mundo é o mercado cair até aqui. Se o mercado já subisse até aqui, qual é a amplitude que tu tem de movimento? Não é muito. Então, ele vindo aqui embaixo, tu ganha muita amplitude para esse movimento, fora o fato que tu pode ganhar dinheiro nesse movimento de queda. O mercado americano começou a acelerar para baixo. Está rompendo a média móvel de 200, que poderia ser um obstáculo ao movimento de queda. Tende a buscar agora esse fundo aqui em 2051 e isso está levando o nosso mercado, o Nikkei 15, futuro, a também acelerar o movimento de queda. Não deve estar distante da RP do método Leandro.
o dólar ainda não conseguiu gerar uma compra dentro dos nossos modelos. Ramos pergunta se o Ibovespa no semanal tem ombro, cabeça, ombro. Não. Isso não é um ombro, cabeça, ombro. Tá? A única coisa que a gente vê aqui no semanal é um pivôzinho de baixa, que se essa semana fechar em baixa, vai estar confirmado. Matheus M diz, e essa hipermarcas business perdeu suporte dos 22? Então, a hipermarcas estava com um gráfico bem bonito, gerou uma compra aqui na segunda quinzena de junho. Essa compra teve sucesso, daí o papel sinalizou uma venda por SBB abandonados. Eu achei que ia ser uma correção bem curtinha, né? E logo o mercado retomaria a alta, mas eu estava equivocado. O mercado intensificou o movimento de queda nesse candle. E aqui é um detalhe importante, né? Aqui não era uma compra. No máximo, o encerramento de uma operação comprada, de uma operação vendida. Encerramento no lucro. A partir desse candle, já que tocou a média móvel de 20 períodos, até dá hora pensar, mas ainda não era um candle bonito. O ideal era esperar o mercado chegar nesse suporte aqui para cogitar compras. E o mercado chegou nesse suporte nesse candle aqui, no dia 2. Mas daí, o que tu repara? Que o mercado chegou no suporte acelerando um movimento de queda, com muito volume. Isso não é uma característica boa para um movimento corretivo. Em que sentido? Para a expectativa de que o mercado bata no topo anterior e ofereça uma reversão, para tu comprar e manter então a tendência. Então o mercado, como foi explicado aqui no próprio dia 2, no farol, tá? A gente tinha que ter uma reação altista muito forte no dia seguinte, no dia 3, que não houve. Então, no final das contas, o mercado não conseguiu segurar no topo anterior, e isso agora enfraqueceu muito essa tendência de alta, e o mercado deve buscar o fundo de junho, e depois disso é difícil dizer o que vai fazer. Ele atende a um movimento menos direcional. Num prazo maior, a tendência de alta continua. Tá? Talvez o mercado venha testar novamente o suporte na casa dos 19,50, 19,20 reais, que seriam esses topos históricos de 2013, 2014 e esse fundinho que foi feito em abril. Mesmo o mercado chegando até aqui, do ponto de vista de prazo maior, ainda é um papel em tendência de alta. Seria uma correção dessa tendência mais longa para chegar no suporte. Vamos fechar então respondendo a Inês, que pede sobre Bradesco. Bradesco conseguiu ontem fechar abaixo dessas mínimas aqui, conseguiu fechar abaixo da média móvel de um período, isso aumentou muito a chance do mercado prosseguir no movimento de queda e vir buscar os 27,30. Só que não foi um candle de rompimento, né? Não conseguiu fechar abaixo dessa mínima aqui de forma clara para dizer assim, nossa, temos um pivô. Mas a perda mínima de ontem já era um indicativo de queda para buscar esse patamar, já tinha um direcionamento para baixo, a perda mínima de ontem reforça isso. Mas não chega a gerar em si um sinal de venda. Tá? Bradesco vai ficar realmente bastante interessante se esse movimento de queda prosseguir e vier buscar a faixa dos 25,30, porque aqui é o suportão de longo prazo para o papel. Tá? Tem um suporte ainda mais abaixo, o fundo de 2008, mas aqui já é um suporte bem importante dos 25, 25 e 25. Tá? Mas tem que chegar lá. Por enquanto, viés baixista de curto prazo, nada que motive um swing trade na ponta vendedora. No intraday a gente está aqui olhando agora, também não tem nada muito significativo acontecendo nesse momento. Muito bem, pessoal, estou na minha hora, 10h40 já, na verdade. Vamos encerrando o bate-papo de abertura por aqui, agradeço a participação de vocês. Quem é cliente da Leandro Stormer, logo mais, ali por volta de umas 11h15, vai voltar a ter acompanhamento do mercado. A gente volta a estar transmitindo aos demais. Eu desejo um ótimo pregão.